Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Lucas Gomes e estou aqui num novo quadro do Resenhando Podcast, que é Resenhando sobre Esporte. Iremos falar nesse quadro sobre esportes gerais e como, nacionalmente, o futebol é a paixão do brasileiro, também voltado para o público futebolístico, não descartando as outras modalidades. Mas venho hoje trazer informações da rodada passada, da última rodada, desse domingo e do sábado também, informações sobre o campeão da Libertadores. Desde já deixo um bom parabéns ao Palmeiras por ser campeão da Libertadores, ser bicampeão da Libertadores, e que vem o Bayern no Mundial, se passar para a final. E foi um jogo Santos e Palmeiras, ou Palmeiras e Santos, como você melhor preferir falar. Foi um jogo morno, um pouco chato, decidido na última bola. E com uma confusãozinha assim nos acréscimos com o Cuca, com o Marco Rocha, que eu creio que se não fosse essa confusão, o gol não teria saído. Porque isso foi um momento de confusão que os times ali desconcentrou, o time do Santos desconcentrou, que teve seu comandante, seu treinador expulso. E o Palmeiras foi para cima e conseguiu fazer um golzinho ali na Bacia das Almas. Resumindo, o resumo da ópera, foi um jogo morno, típico de final, que dificilmente vamos ver finais agitadas, mas 2019, River e Flamengo, Flamengo e River, teve um grau de emoção muito maior. Não sei se por causa da pandemia não ter o público total, coisa que eu não concordo, porque o restante da competição toda foi sem público, então a final deveria também ser sem público. Mas isso é outra esfera em outro âmbito. Vamos falar do âmbito esportivo. Creio que por falta da torcida tá ali em cheio, em brasa apoiando, deve ter também faltado esse temperozinho para a partida. Mas desde já, parabéns ao Palmeiras por ter conseguido. E que esse ano de 2021 que você pegue uma pedreira na Libertadores, porque pegar Delfim é fácil. E, dando continuidade, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo muito importante que foi Atlético Goianiense 2, São Paulo 1. O São Paulo, que vinha numa boa crescente, vindo de dinamismo, aí todos os São Paulinos crente que ia ser campeão de algo, e Daniel Alves crente que ia conseguir tirar o São Paulo da fila. Pasmem, conseguiram perder o Campeonato Brasileiro. São Paulo conseguiu perder para o Atlético Goianiense. Estamos aí, São Paulo. Relembrando o resultado: Atlético de Goiás, Atlético Goianiense 2, São Paulo 1. Outra partida da rodada foi Ceará 0 e Atlético Paranaense 2. Para você que fica zoando aí que o Atlético Paranaense só ganha no seu tapetinho lá no seu grama sintético, conseguiu uma vitória fora de casa em cima do Ceará, que vinha numa crescente boa com o Vinha fazendo gol. Um timezinho organizadinho, um timezinho chato de ganhar. E o Atlético de Paraná conseguiu essa façanha de ganhar do Ceará, que não é nada muito mirabolante, mas que é difícil ganhar do Ceará no Ceará. E continuando, tivemos um jogo meio morno, um pouquinho mais animado do que a final da Libertadores, que foi Vasco e Bahia. Bota aí, editor, a tentativa de assassinato do Leandro Castan ao goleiro Douglas do Bahia. Ele vai botar aí para você ver que teve essa entrada pegada na qual o Leandro Castan foi expulso, achando injustamente que ele falou que pegou a bola. E note-se que como ficou o rosto do goleiro Douglas do Bahia ao ter um encontro com esse crápula. Brincadeiras à parte, mas uma boa recuperação ao goleiro Douglas. E que na próxima vez use um capacete, que Peter Cech já tinha deixado a lição. Dando continuidade, também tivemos Coritiba 1, Grêmio também 1. O jogo lá no Coxa lutando contra o rebaixamento, o Grêmio lutando para se permanecer ali naquele G4, na zona do G6, dos postulantes à vaga à Libertadores. Então tivemos aí um jogo mais ou menos chato, porque o Grêmio foi com o time reserva, e a responsabilidade toda era do Coritiba. Além de estar jogando em casa, está lutando contra o rebaixamento. Contra mais um rebaixamento. Desde já, agradeço por não ter torcida, para não ter aqueles atos de vandalismo, de quebra o estádio, como foi do último rebaixamento do Coxa. Mas estamos aí na pegada para que o Botafogo e Vasco se junte a Bahia. No rebaixamento eu torço muito para que o Bahia seja rebaixado. E dando continuidade dos resultados do Brasileirão, tivemos Atlético Mineiro 2 e Red Bull
Perdão, Atlético Mineiro 2, Fortaleza 0. Nesse jogo houve muita polêmica pela marcação de um pênalti na qual bate na barriga do jogador e vai na mão. E segundo a arbitragem, isso não é considerado pênalti. Então está tendo muita polêmica em cima dizendo que o Atlético Mineiro foi beneficiado por um pênalti justo. Deixa aí no comentário se você concorda ou não concorda que esse pênalti deveria ser marcado ou não. Iremos botar imagens do pênalti marcado e você me diga se foi ou não foi. Caso o editor consiga. Vai lá, editor, é contigo essa missão. E dando continuidade nessa rodada, tivemos o líder do Campeonato Brasileiro Internacional ganhando do Red Bull Bragantino. Para quem não sabe, o Bragantino é um time popular, carismático de São Paulo, que foi comprado pela empresa Red Bull. E a empresa Red Bull trocou o nome para Red Bull Bragantino, injetou dinheiro e o Red Bull conseguiu sair de uma Série B e ir para uma Série A. Está fazendo uma excelente campanha com o artilheiro do campeonato Claudinho, uma das revelações do campeonato junto com o Arthur, que veio do Palmeiras emprestado e não teve muita chance e está desenvolvendo um bom futebol no Bragantino. Mas resumindo, o jogo foi no Beira-Rio, Inter em casa, e teve 2 Inter e 1 Bragantino. Foi um jogo agitado, foi um jogo animado, e o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, seguido por Flamengo, que não jogou nessa rodada do domingo, mas que irá jogar hoje, na segunda-feira à noite, tendo a responsabilidade de diminuir a distância para o Inter. Fica aí suas apostas. Mas finalizando a rodada de domingo, tivemos Fluminense 3 e Goiás 0. Goiás junto com o Botafogo, eu creio que já está muito próximo do rebaixamento. O Botafogo já crava 100% de certeza que vai rebaixar. E rebaixou, porque eu creio que ele não vai sair dessa. E o Fluminense tá ali postulando uma vaguinha na Libertadores. Se não conseguir uma vaguinha na Libertadores, já está classificado para a Copa Sul-Americana, que não é a grande cereja do bolo do Campeonato Sul-Americano, mas é como se fosse uma Europa League da América do Sul. E tivemos aí esse jogo. Teve também um lance do Nenê que falaram que foi quase um golaço. E o seu gol de placa. Iremos ver logo mais se foi realmente isso. E falando um pouquinho, saindo da esfera do futebol nacional, indo para o futebol internacional, tivemos mais um vexame de Real Madrid e uma vitória do Barcelona por 2-1 com um golaço de Lionel Messi. Messi fazer golaço já é comum. O ET e o Cristiano Ronaldo fazer golaço já é comum. Mas temos aí Milan na Itália como líder do campeonato italiano. Temos na Inglaterra o Manchester City como líder do campeonato. O Manchester City voltando a liderar o campeonato. Porque o Guardiola foi o último, perdeu o último campeonato com o City para o Liverpool de Jurgen Klopp. O Liverpool é um timaço, mas dessa vez está em terceiro lugar. E temos na Espanha, incrivelmente, não mais uma briga de Real Madrid e Barcelona, mas temos uma briga de Atlético de Madrid na liderança, com 10 pontos na frente e com um jogo a menos. O último título de Atlético de Madrid foi na temporada 2013-2014. Desde lá, só tinha dado Real Madrid e Barcelona como campeão espanhol. E essa temporada está sendo ridícula, está sendo pífia de ambos os times da Espanha. O time catalão, Barcelona, e o time madrilenho, Real Madrid. Está fazendo uma temporada muito abaixo, muito fraca. Ambos os times, sendo que o Barcelona ainda tem um brilhozinho a mais, porque ainda tem o Messi, que o jogo ou outro ele resolve, mas com aquela insatisfação de quem quer sair, de quem quer partir. Então, esse foi o nosso giro de notícia. E falando do mercado da bola, temos a notícia da contratação do jogador Hulk, o super-herói Hulk, foi contratado pelo Atlético de Mineiro para o ataque do Galo. Vamos ver aí como é que vai responder o Galo com o novo super-herói. Se vai ser um super-herói paraguaio, como o Galo paraguaio que é o Atlético, ou se ele vai dar um retorno dentro de campo. Eu creio que era uma contratação inviável, que não precisava ter esse tipo de contratação, mas fica aí o nosso adendo sobre o futebol nacional. E durante a semana iremos lançar outro resenhando sobre esporte, falando sobre os demais esportes que temos aí em prática. Mas essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro, um pouquinho do futebol internacional, e iremos deixar aí a tabela do futebol internacional, dos líderes, de como está a tabela, os artilheiros. E acompanha nosso canal, deixa o seu like, curte, clica no
no botão do gostei aí, clica no sininho, se inscreve, dá essa força aí para um canal pequeno ter relevância. Lembrando que o Resenhando ele fala sobre podcasts, jogos, filmes, futebol, esporte. É resenhando. Iremos ter diferentes resenhas para o entretenimento dos senhores e senhoras, jovens e juvenis, moças e senhoritos e senhoritas, para fazer o melhor entretenimento. Sabemos que o Brasil vive um momento de pandemia. Então vem sorrir com a gente. Vem tirar um pouquinho de sorriso conosco. Iremos também ter um quadro de humor. E se você quiser participar do nosso podcast, entre em contato conosco aí nos comentários, que logo nós iremos melhor atendê-lo. Fiquem com Deus e até a próxima.